Muito bem, durante a mensagem a tia também vai perguntar algumas coisinhas para vocês, tá bom? Aí vocês vão falar na hora certa. E nós vamos estudar hoje sobre a Bíblia, tá bom? Nós vamos começar aqui. Então, o tema da EBF, crianças, é a boa notícia. E a boa notícia é o Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Que evangelho é esse? É a vida e obra do Senhor Jesus Cristo, o plano da salvação, tá certo? Ele veio para resgatar as pessoas dos seus erros, dos seus pecados, veio garantir o perdão e dar a salvação, tá certo? Então nós vamos estudar essa boa notícia. Nós vamos começar aprendendo que Deus criou todas as coisas, tá certo, crianças? Deus, Ele é o Criador, olha só. Vamos ler contigo, eu quero que vocês leiam bem alto e bem bonito para a tia Micaela. No 3. 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Colossenses 1 e 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tá certo? Então veja que o poder de Deus, tá certo, crianças? O que será que significa isso aqui? As visíveis e as invisíveis. O que a gente consegue ver no mundo espiritual e o que a gente não consegue ver, ou seja, nós sabemos que existe um inimigo das nossas vidas que atrapalha a nossa vida espiritual, não é verdade? Mas nós não enxergamos ele, mas nós oramos para que ele não atrapalhe a nossa vida. Nós também sabemos que tem os anjos que guerreiam a nosso favor, não é verdade? Os anjos batalham a nosso favor no mundo espiritual, mas nós não enxergamos também. Então lá em Colossenses 1 e 15 diz: Deus é a imagem do Deus vivo, Ele é o primogênito da criação, tá certo? Então Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele está acima de todas as coisas. Então, crianças, olha só, Deus criou o mundo em 6 dias. E como foi essa criação? Com a sua palavra. Ele falava e as coisas apareciam. Por quê? Porque Ele é poderoso. Isso mesmo. E no primeiro dia, o que é que Deus fez? Deus separou a escuridão da luz. E a escuridão Ele chamou de quê? Noite. E a luz Ele chamou de dia. Isso foi o primeiro dia da criação. No segundo dia da criação, Deus fez o que, crianças? Criou os céus e separou as águas que estavam acima do céu e abaixo do céu. E esse foi o segundo dia. O terceiro dia, quem sabe o que Ele criou no terceiro dia? Deus fez toda a natureza, isso, a vegetação, as plantas, os frutos, né? As flores, tá certo? Toda a natureza foi criada no terceiro dia e Ele também separou a parte seca. Como foi que Ele chamou a parte seca? Terra, muito bem. E esse foi o terceiro dia da criação. No quarto dia, Deus fez o quê? O sol, a lua, as estrelas, tudo que foi de luminares, Ele criou no quarto dia, tá bom? Vamos aqui para o quinto dia. Olha só o que Deus criou no quinto dia: as aves, os peixes, os grandes animais marinhos e todos os répteis viventes de águas. Deus criou no quinto dia, tá certo, crianças? Decora aí. E no sexto dia, Deus fez o quê? Criou os animais domésticos, criou os animais selvagens e todos os animais répteis de almas que vivem
sobre a terra foi criado no sexto dia. Mas Deus estava feliz sim com a sua criação, mas ele achava que faltava uma criação muito especial. Quem sabe o que é? O ser humano. Então ele resolveu criar o primeiro homem do mundo. E como foi que ele criou ele? Do pó da... E depois ele assoprou nas suas narinas o fôlego da vida. E qual foi o nome? Adão. Isso mesmo. E Deus estava muito feliz porque tinha criado Adão. A Bíblia diz que ele criou a sua imagem e semelhança. Porém, todas as criações de Deus tinham macho e fêmea. Só Adão que estava sozinho. Então Deus começou a achar que ele ia se sentir muito só. Daí ele pensou, vamos criar uma companheira para Adão. Como foi que ele fez, crianças? Quem sabe? Quem estudou na escola? Primeiro ele fez Adão e depois pegou uma costela e formou a primeira mulher do mundo. Como é o nome dela? E eles viviam felizes aonde? No jardim do Éden. Isso mesmo, mas antes disso, nós vamos para o sétimo dia. O que foi que aconteceu no sétimo dia? Quem lê aqui? Deus descansou. Ele abençoou e santificou o sétimo dia, tá certo? Porque nele ele descansou de toda a sua obra que ele criou. Ele estava muito feliz. E aí ele deu as ordens para Adão e Eva. Olha só, crianças. Que ordens foram essas? Deles cuidar de todo o jardim, dos animais. Adão que deu nome aos animais, tá certo? E eles viviam felizes, sorridentes, lá no jardim do Éden. Mas Deus também deu uma ordenança para eles. Que ordenança foi essa? Qual era o nome dessa árvore? Tia, estão afiadas as crianças aqui, hein? Estou feliz. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela estava bem no meio do jardim. E Deus disse assim, vocês podem comer de todos os frutos que existem, menos da árvore que está bem no meio do jardim, porque certamente morrerão. E aí eles viviam felizes ali, eles não tocavam na árvore, eles não comiam, obedeciam ao Senhor. Mas também naquele jardim vivia uma serpente astuta. Olha só. E aí o nome dela já diz tudo, né? Astuta, maliciosa, tá certo? E aí a Eva estava passeando no jardim quando ela começou a conversar com Eva. Deus não disse que você poderia comer de todos os frutos da árvore? Eva respondeu, sim. Mas ele disse que da árvore que está bem no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal, eu não posso tocar nem comer. Por quê? Senão morrerei. O que foi que a serpente respondeu para ela? Quem lembra? Muito bem, ela acertou. Olha só, a serpente disse assim para Eva, certamente você não morrerá. Por quê? Porque Deus sabe que no dia que você comer esse fruto, você será igual a Deus, vai saber o bem e o mal. E aí Eva escutou aquelas palavras e deixou descer para o coração. E aí, crianças, ela olhava para aquele fruto e ele era um fruto bonito, apetitoso, a vista dava vontade de comer. E Eva, ouvindo as palavras da serpente, fez o quê? Comeu, desobedeceu a Deus e também deu para o seu companheiro Adão. E foi assim que o pecado entrou no mundo, através da desobediência de Eva e Adão a Deus. E assim todos nós agora somos tendenciosos ao pecado, tá certo, crianças? Quer falar? Deus deu um castigo para Adão e
Foi, é verdade. Que castigo foi esse? Ela ficou grávida e Eles foram expulsos, né? Primeiro eles foram expulsos do jardim do Éden. Deus tirou bastante com Eva e Adão e expulsou eles do jardim do Éden. Foram trabalhar duro para ter o seu sustento. E assim nos nossos dias, não é verdade? Nós temos que trabalhar duro, não é verdade? Olha só o que está escrito aqui em Romanos 13:23. Vamos ler todo mundo. 1, 2, 3. Romanos 13:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. por que será que o pecado destitui, separa as pessoas de Deus, em crianças? Por quê? Porque Deus não se une com o pecado, não é verdade? Deus, ele se entristece. E o que é que o pecado faz nas pessoas? O pecado deixa o coração das pessoas pesado, triste, amargurado, tá certo? Quem está vivendo no pecado não é feliz. O pecado também faz com que a pessoa esfrie espiritualmente. Como assim? A pessoa não fica mais com vontade de vir para a igreja, a pessoa não quer mais louvar ao Senhor, a pessoa não quer mais ler a Bíblia, não quer mais orar. Então o pecado, ela esfria a pessoa espiritualmente e separa ela de Deus. Tá certo? Vamos aqui exemplos de pecado. Quem está conseguindo enxergar aí? Desobediência, não quer obedecer, não quer saber de fazer coisas boas. Olha, pegando aqui o que não é dele, ó. Pegando o que não é dele, né? Briga com a mamãe, com a coleguinha, xinga, maltrata os animais. Tudo isso são exemplos de pecado. Deixa o coraçãozinho triste, pesado, afasta a pessoa de Deus, tá certo? Mas crianças, quando isso aconteceu no mundo, desde Adão e Eva, Deus preparou o plano da salvação, que é a boa notícia, tá certo? E que presente foi esse? Em João 3,16 diz, já foi lido aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, não pereça, Mas tem a vida eterna. glória a Deus, parabéns. Então Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele foi gerado numa barriga da mulher normal, nasceu como um bebezinho, cresceu, e quando ele começou a fazer sua missão, ele realizou muitos milagres. Ele fez o bem para as pessoas, ele só fez o bem. Então ele começou a fazer a boa notícia, que era pregar o evangelho, o plano da salvação para as pessoas, tá certo, crianças? Ele preparou os discípulos. Quantos discípulos eram? 12 discípulos. Muito bem, estão antenados aqui com a escola dominical, não é verdade? Então, crianças, Jesus Cristo, ele foi o presente de Deus para a humanidade. Ele veio com essa missão, tá certo? Então, Jesus Cristo, ele pregou as boas novas enquanto esteve aqui na terra. Mas naquela época, crianças, também tinham muitas pessoas que não gostavam de Jesus, que não acreditavam que ele veio para ser o salvador do mundo, tá certo? E aí essas pessoas fizeram maldade com Jesus. Quem sabe o que foi feito com Jesus? Foi traído, né? Açoitaram, prenderam ele. O que mais? Rejeitado. Como é? Chicoteado nas costas, isso mesmo, foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele, que doloroso, não é mesmo? Jesus sofreu no meu lugar e no seu lugar, tá certo, crianças? E foi sentenciado à morte de cruz. Isso mesmo, quando foram pregar na cruz, furaram as suas mãos e os seus pés, tá certo? E esse sacrifício era para quem? Era para mim, para você.
mas Jesus Cristo veio com a missão de ser sacrificado por nós, tá certo? Por quê? Porque através do seu sangue, olha só, segura a cruz, segura o versículo e a cruz. Vamos ler bem alto, crianças. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou e nos resgatou para o reino. É Ele quem nos liberta, é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Vamos estudar esse versículo? 3 ações muito importantes nós vemos aqui neste versículo. A primeira é que ele resgata. Resgata de quê? Da prostituição. Resgata de quê? Do adultério. Resgata de quê? Dos vícios. Resgata de quê? Da depressão. De mais o que? Ansiedade. De quê? De todo mal. Isso mesmo, crianças. Deus, Ele veio para resgatar as pessoas, seja qual for a situação que elas estão passando. Amém? Amém. Então, a segunda ação que nós vemos aqui é que Ele redime através do seu sangue. Ele perdoa as pessoas dos seus pecados. Assim, elas se arrependam verdadeiramente no seu coração. E qual a terceira ação que nós vemos aqui? Liberta, olha só. Liberta de toda potestade do mal, através do sangue de Jesus Cristo. Nós somos libertos de toda potestade do mal, todas as cadeias malignas, todas as setas do mal, todo o que faz aprisionar as pessoas. Deus, com seu poder, Ele liberta. Amém? Então nós já sabemos aqui o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele morreu, não é verdade, crianças? Morreu por nós. Salmo 91 é bom, muito bom. E aí, olha só, será que Jesus Cristo ficou morto? Não. O que aconteceu com ele? No terceiro dia, muito bem. Vocês estão afinados com a palavra de Deus. Que coisa boa. Jesus Cristo, Ele está vivo lá no céu. E qual é a promessa de Deus no versículo que nós lemos? Nós vamos andar no reino de Deus com seu Filho. Isso é a promessa de Deus para todos nós. E olha só, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o que acontece conosco? Em João 1,12, vamos ler bem alto, 1, 2, 3. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem. Então, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, ela tem o seu nome registrado no livro da vida e passa a ser chamado de filhos de Deus. E isso é uma coisa maravilhosa. Agora, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que seguir alguns passos. Para quê? Para que nós possamos crescer espiritualmente. E como é esse crescimento em crianças? Primeiro que nós temos que falar da boa notícia, não é isso? Quando nós aceitamos a Jesus, nós vamos crescer espiritualmente. E qual é a nossa bússola? A Bíblia Sagrada. Ela é a nossa regra de fé e prática, a nossa bússola. Através da Bíblia que nós vamos crescer espiritualmente, que nós vamos obedecer ao Senhor, nós vamos agradá-lo no nosso comportamento, no nosso modo de ser, no nosso modo de falar, de agir, tá certo? Em todas as situações da nossa vida, tá certo? Então você cresce espiritualmente quando você vai falar dessa boa notícia lá na escola que você estuda, lá na rua que você mora.
Então, crianças, você cresce espiritualmente quando você vai falar das boas notícias, tá certo? Você também vai crescer espiritualmente quando você obedece ao seu pastor, quando você vem para a casa do Senhor, seja qual for o culto que tem na igreja, seja culto de crianças, seja escola dominical, seja círculo de oração, seja culto de senhora, seja culto no domingo, seja culto de missões. Quando você vem para a casa do Senhor, você cresce espiritualmente, tá certo? Alguma coisa entrou aqui na minha garganta. E aí, acho que alguma poeirinha, alguma coisa. E aí, crianças, vocês vão crescer espiritualmente dessa forma, obedecendo a palavra do Senhor, falando de Jesus para seus amiguinhos, vindo à casa do Senhor, tá certo? Então, esses são meios de crescer espiritualmente. Quem quer crescer espiritualmente aqui? Tem alguém que ainda não aceitou a Jesus? Então nós vamos cantar ao Senhor, que é o tempo que minha voz se recupera. E vocês vão fazer tudo que a tia Samara vai fazer nesse louvor. Vamos ficar de pé? Depois a tia vai orar por vocês.